ela serve apenas como lenha, e mesmo assim queima depressa demais. As videiras são inúteis, tanto antes como depois de serem lançadas no fogo. Assim diz o Senhor soberano: os habitantes de Jerusalém são como videiras que crescem no meio das árvores do bosque, porque são inúteis. Eu os lancei no fogo para serem queimados. E se escaparem de um fogo, providenciarei outro para os consumir. Quando eu me voltar contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Deixarei a terra desolada, pois meu povo foi infiel a mim. Eu, o Senhor soberano, falei. Aleluia. Lendo essa palavra, o Senhor falou muito ao meu coração. Muito. Antes de cortar para a igreja, cortou muito para mim. O Senhor tem me moldado, me lapidado exatamente nessas circunstâncias. Porque uma coisa que eu falo, nós estamos caminhando com Cristo, nós não somos santos. Nós estamos em processo de santificação, em processo de aperfeiçoamento. É normal, como o irmão falou, às vezes no momento a gente está frio, em outro momento nós estarmos quentes. O que não pode ser normal é a gente silenciar a nossa voz para falar do amor de Jesus aos demais, às nações. E lendo essa palavra, o Senhor me trouxe sobre Jerusalém, no qual é um povo que se chamava pelo nome do Senhor, mas andava se prostituindo com outros deuses. Que é esta palavra que o Senhor fala. Porque se o Senhor é o nosso amado, se Ele é o nosso noivo, e eu estou procurando amor, consolo em outro lugar, eu estou traindo aquele Deus a quem eu disse que eu amo. Mas, irmã, eu não tenho praticado idolatria, assim como praticou os irmãos de Jerusalém, os judeus, os hebreus. Eu não tenho praticado isso. Mas, irmão, lendo essa palavra, eu percebi que adoração não é somente a gente adorar alguma imagem, alguma escultura. A adoração é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração, ao invés de colocar Deus no nosso coração. Em Ezequiel, no capítulo 8, diz assim no seu versículo de número 6. Filho do homem, disse ele, você vê o que estão fazendo? Vê os pecados detestáveis que o povo de Israel comete para me afastar de meu templo. Para me afastar de meu templo. Então, esse pecado que nós fazemos com distração, às vezes com rede social, às vezes com trabalho, às vezes com estudo, não que você não deva trabalhar nem estudar, mas você não deve colocar isso antes da presença de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E todas essas coisas, vos serão acrescentadas. Então, nós temos que buscar primeiramente a face do nosso Deus. Nós temos que estar na presença do nosso Senhor. A gente sabe que a nossa moeda é importante para a gente se alimentar, para a gente se vestir, para pagarmos as nossas contas. Mas quando nós colocamos isso como prioridade, quer dizer que nós confiamos que isso é o necessário para que nós possamos ser sustentados. Não a presença de Deus. E foi isso que esse povo praticava, estava ali no templo, estava servindo no templo, eram líderes ali também, cuidando do templo do Senhor, levitas cuidando do templo do Senhor, mas estavam às escondidas fazendo práticas que o Senhor não gostava. Estava no oculto fazendo coisas que Deus não se agradava, adorando a outros deuses. Aqui nesse capítulo 8 diz que mulheres choravam diante de outras imagens. Eu falei, Senhor, quando foi a última vez que o teu povo, em súplica, em união, começou a chorar na tua presença? Hoje em dia nós não vemos quebrantamento, não que nós queremos ver, não que nós precisamos ver, mas só que o Deus, Ele sonda o coração. E a gente estava estudando sobre isso exatamente ontem. Que às vezes nós performamos muito, nós adoramos, nós quebrantamos o nosso coração parecendo assim do físico. Mas dentro do nosso coração, dentro de nós, que somos o templo agora do Senhor, não é mais a igreja, nós somos morada do Espírito Santo. Dentro deste templo, nós estamos adorando a outros deuses. Dentro do nosso coração, nós estamos servindo a outros senhores. Não tem como servir a dois senhores, ou nós servimos Deus, ou nós servimos a Mamon, ou servimos Deus, ou servimos o diabo.
E como eu sirvo o diabo, irmão, nem pratico o satanismo, não pratico isso. Irmão, quando você coloca Instagram antes de orar, eu vou aqui mais um pouquinho no Instagram, depois eu oro e acaba dormindo com o celular na mão, você está adorando mais ao diabo do que a Deus. Não que aquilo que você consome não seja, pode ser até uma pregação, algo cristão. Mas só que isso não é a intimidade que o Senhor quer com você. A intimidade que Ele quer com você é quando você entrar no teu quarto, sem celular, fechar a porta do teu quarto e orar ao Senhor em secreto. Porque o nosso Senhor, Ele não precisa de uma rede social para que você esteja conectado com Ele. O nosso Deus precisa que você entre no seu lugar secreto e ore a Ele. E eu falo que o lugar secreto pode ser o teu quarto. No meu caso, como mãe dona de casa, é na frente da pia. Meu lugar secreto é enquanto eu estou lavando louça e o Senhor vai ministrando. Às vezes, quando eu quero orar de madrugada, meu lugar secreto é dentro do banheiro. Porque se eu estou no quarto, as meninas ficam, mamãe, mamãe, mamãe. Aí dentro do banheiro, elas até batem na porta. Mas aí eu consigo dar uma ignorada. Eu falei, Senhor, Espírito Santo, cuida delas, que agora eu estou aqui contigo. Cuida delas. E assim que nós vamos fazendo, irmãos, não é difícil, nem tem nenhuma fórmula secreta para a gente continuar na presença de Deus, para a gente continuar buscando ao Senhor como se buscava antes. Até falei assim, Senhor, eu sou do louvor, né? Falei, Senhor, ministra para mim um louvor só para confirmar. E o Senhor, enquanto nós vínhamos, enquanto a motorista ouvia sertanejo, o Senhor estava ministrando no meu coração. Outra coisa, aquele louvor... Estou voltando à essência da adoração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência é Ele. É Ele. Ele é a essência. É para isso que nós temos que voltar todos os dias. Porque todos os dias nós saímos da presença. Porque, gente, eu não vou ser hipócrita e falar assim, que a gente ora ao Senhor constantemente como Paulo orientou. Às vezes nós ficamos dispersos, não que a gente tem que andar pagando penitência ajoelhado por aí, mas em espírito nós temos que sempre estar orando ao Senhor. E quantas vezes nós distraímos as nossas mentes com outras coisas, com outras situações, com problemas, ao invés de estar orando ao Deus que vai solucionar aquele problema, que vai te dar um direcionamento para solucionar aquele problema. E a oração do Espírito não é aquela oração, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não é essa a oração que o Senhor quer. É, Senhor, está acontecendo isso, 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 isso. Me auxilia. Me mostre o caminho. Ah, mas o Senhor sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca, do teu coração, o que você precisa. Clama a mim e responder-te-ei. Não é reclama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem, a gente não sabe. E nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Coríntios, aos Coríntios. Glória a Deus. No capítulo 6, no seu versículo 10. Não, eu acho que eu marquei foi errado, viu? Espera aí. Não, é no 19. É o capítulo 6, mas o versículo é o 19. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês? E lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Honrar a Deus com o meu corpo, irmã? Sim. Honrar a Deus com o seu corpo para que cada passo que você dê, você não precisa abrir a boca para falar sobre Jesus. Um passo que você deu falou sobre Jesus. Outro passo que você deu testificou Jesus. Outro passo que você deu mostrou que Jesus ele ressuscitou e está vivo. Mas, irmã, como eu faço isso? É vindo um atribulado na tua frente e você não
dar uma bibliada nele. Ser crente de verdade, ser cristão de verdade. Deixar que o Senhor advogue a sua causa, não querer entrar você mesmo como advogado da sua situação. Eu estava hoje, Deus me abençoou essa semana, eu estou no meu 2º dia de trabalho. Glória a Deus. Uma porta incrível que o Senhor abriu, que eu vou contar o testemunho em breve, mas só para vocês terem noção. É uma vaga a qual precisa de faculdade e eu sem faculdade. A dona, ela orou a Deus e ela falou assim, Deus mandou você ocupar essa vaga. E eles estão me ensinando tudo. E eu não sei nada, mas o Espírito Santo está me ajudando. Glória a Deus. Dom da ciência venha sobre mim. Aleluia. E lá neste lugar tem uma jovem que já trabalha lá há muito tempo. E ela falou assim, treina a Jéssica para ela conhecer o sistema. E ela falou assim, eu estava numa outra, não chama PA, mas num outro espaço. E ela falou, eu não vou treinar ela, eu não quero treinar ninguém. E ela começou a bater boca com o supervisor porque não queria me treinar. E veio a dona e falou assim, você vai treinar ela porque eu quero que ela aprenda lá. Eu não vou ensinar ninguém. Aí a dona falou assim, Jéssica, senta aqui. Eu não quis cutucar a onça. Eu saí de lá cheia de dúvida, mas eu fui com as minhas dúvidas anotando tudo no caderninho. Nada que em YouTube, um Gemini, não me ajude a esclarecer essas dúvidas. Mas Deus é tão fiel que depois ele chamou a proprietária do lugar e ela começou a esclarecer várias dúvidas ali. Eu já fui dando uma perguntada, né, do que me esclareceu. Aí quando eu cheguei em casa, ela me mandou mensagem para a honra e glória do Senhor. Ela falou assim, ela viu o banner, aí ela falou, agora eu sei porque você ficou quieta ali no seu canto, não falou nada. Porque você estava no azeite, né? Aí eu dei risada, né? Mas eu pensei, né? Mas não é a questão de você estar no azeite. É a questão da gente ser Cristo onde a gente está. Eu não imagino Cristo pegando e exortando aquela mulher. Porque nós vemos na Bíblia que com seus discípulos, os conhecedores da palavra, Deus ele pegava no pé, Jesus ele pegava no pé, puxava a orelha. Mas com a multidão, ele pegava, era mais manso, era mais tranquilo no falar. Então naquele primeiro momento ali eu não fiz nada, mas eu sei que daqui um tempinho eu vou Deus vai dar uma oportunidade e eu vou meter Jesus nela. Vou encher ela de Cristo. Glória a Deus, seja pelo falar ou seja pela ação. E logo em seguida, depois ela veio pedir desculpa. Ela falou assim, Jéssica, não foi por você. Não é nada com você, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, sem problema nenhum. Fique em paz. Apesar de eu não estar. Fique em paz. Né? Mas o Senhor, ele me trouxe uma paz, sim, ali. Eu não posso ser negligente e falar que Deus não me deu paz ali. Porque a partir do momento que ele me deu uma estratégia de como lidar com essa situação, a paz veio automaticamente. E é assim que o Senhor quer, que diante de uma tribulação, diante de uma tempestade, diante de uma situação, você não desonre o seu corpo, o seu templo, blasfemando contra Deus. Blasfemando, não, eu não quero usar a palavra xingando, mas ofendendo a pessoa que veio com acusação, ou maldizendo aquela situação. O ministro trouxe no momento do louvor que algumas coisas têm acontecido na vida dele, mas a palavra diz lá em 1 Tessalonicenses 5,14, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Mas até nas coisas ruins? Sim, até nas coisas ruins. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam e amam a Deus. São todas as coisas. O versículo não diz somente as coisas boas cooperam para o bem. Até mesmo as coisas ruins. E antes de vir para a igreja, estava aconselhando uma jovem, no qual ela falou que está acontecendo exatamente isso como o jovem. Muitas coisas ruins acontecendo. Aí eu falei para ela, eu senti de falar de Deus para ela. Quando nós estamos muito próximos de uma bênção, Deus ele parece que começa a limpar tudo. Mas é limpar a amizade, é limpar cenário, é limpar tudo. Para que a gente não faça a besteira quando a gente receber a bênção. Porque quando a gente está pensando, sonhando com a bênção, a gente pensa, ai Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. Do nosso coração, que é enganoso. Aí Deus ele fala, não vai fazer nada disso. Aí ele vai limpando, vai limpando, vai limpando. Quando você chega no lugar da bênção, onde o Senhor quis colocar você, aí você pensa, nossa, se eu fizesse isso, ia dar errado.
Se eu fizesse dessa forma como eu planejava, eu sonhava antes, ia dar errado. Por isso que em Provérbios 16 diz que nós temos que consagrar os nossos planos ao Senhor. O nosso coração, ele pode até, ainda mais o meu que é sonhador demais, quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas o Senhor, ele diz que tem um tempo para todas as coisas. E às vezes o tempo agora, como é na vida do ministro, é de algumas coisas parecerem que dá tudo errado. De parecer que você está perdendo ao invés de ganhar. De que mesmo estando servindo, mesmo estando adorando, mesmo sendo fiel a Deus, parece que você está perdendo coisas que vão escapando entre os dedos. Mas essas coisas que estão escapando entre os dedos, é Deus peneirando. Para ficar na peneira só aquilo que é bom. Porque aquilo que é vazio, aquilo que é joio, bate o vento, voa, vai embora. Mas aquilo que é trigo, aquilo que tem conteúdo permanece. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E mais um versículo. Eu não quero me prolongar, porque eu quero ser bem direta. Em João, capítulo 15, no seu versículo 1. Não estou fugindo da palavra. Amém? Parece, mas eu não estou, não. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Para que produza ainda mais. Para que produza ainda mais. Nós lemos lá em Ezequiel que o povo, Deus ele foi ali firme com o povo. Ele arrancou aqueles galhos, o povo era como galho, que coloca no fogo e lançava no fogo. E se escapar desse fogo, eu vou preparar outro. Porque é no fogo que nós somos provados. É no fogo que nós somos enrijecidos. Você pega o barro, você coloca ele no fogo, acontece o que com ele? Ele fica forte, ele fica duro. Se tiver uma pedrinha ali, o que vai acontecer com aquele vaso? Ele vai rachar, ele vai quebrar. Às vezes, parece que Deus ele é muito duro no tratar com a gente. No deserto a qual Ele nos coloca. Deus nos coloca no deserto, sim, e tomou Deus e colocou o profeta. E tomou Deus, se você ver, nunca foi o diabo, foi lá, não, e tomou Deus e colocou o profeta no deserto. E tomou Deus e colocou Jesus no deserto. Não é o diabo que coloca você na prova, é Deus que coloca você para te moldar e para te aperfeiçoar. E enquanto a gente não aprender, meus irmãos, você vai dar meia volta, pegar a rotatória e vai voltar para o deserto. Enquanto a gente não aprender a sermos fiéis ao nosso Senhor, a crer somente nele, é crer por inteiro nele. Não é crer somente na metade, não é crer somente quando a igreja está aberta, é crer todos os dias. É crer quando tem culto, é crer quando tem live, é crer quando não tiver nenhum evento na igreja. É crer quando tiver somente você e Deus. Quando você olhar por um lado, você não vê pastor, você não vê bispo, você não vê amigo, você não vê ninguém. Você só vê ali, só tem eu e o Senhor. E isso é o suficiente. Isso é o suficiente, não que eles não sejam importantes. Eles são. Mas só que o que vocês têm que entender, que nós amamos a pastora Luciana, não pela pastora Luciana, mas pelo que ela carrega dentro dela. E ela carrega a chama do Espírito Santo dentro dela. E isso nos traz este amor a ela. Isso nos traz nosso amor aos pastores da igreja. Isso nos traz este amor aos irmãos da igreja. Então, quando você se encontrar sozinho, com o Senhor te moldando, aperfeiçoando, não é porque Ele não gosta de você. Você não é um coitadinho. Ai, o Senhor só trabalha em mim, o Senhor só me quebra. Mas, irmão, a palavra do Senhor diz que Ele corrige ao filho que Ele ama. Então, se Ele está te corrigindo, erga as mãos para o céu e agradeça, porque você tem chamado a atenção dEle. Seja, às vezes, pelo pecado, no qual Ele coloca lá você para se corrigir, ou seja, pela adoração ao qual nós estamos fugindo, distraídos com o pecado, distraídos com os prazeres deste mundo,
que às vezes pode nem ser rede social, mas pode ser simplesmente ficar sentado no seu sofá olhando para o teto da tua casa. Pode ser simplesmente a procrastinação, que eu vejo que é um mal deste século. É deixar tudo para depois. Nós somos imediatistas no receber. Oramos a Deus e queremos receber já. Mas quando é para entregar algo para o Senhor, no culto eu entrego, depois eu falo, depois eu abençoo. Quando eu receber, eu abençoo. Mas onde nós colocamos a fé, a qual o irmão aplicou aqui na hora da oferta, que nós falamos, Senhor, eu vou ofertar ao Senhor, e minha conta está lá negativa. Eu vou ofertar ao Senhor X valor, e a conta está lá negativa. Mas irmã, você é doida? Não, é fé. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Isso é fé. A fé não é você acreditar que algo está acontecendo sem estar acontecendo. Somos loucos, então. Nos chamem de loucos. Mas somos loucos apaixonados por esse Deus a qual nós servimos. Somos loucos rendidos a este Deus que nos mantém de pé. Somos loucos, sim, quando nós vemos alguém doente, que o médico diz não tem solução, mas nós erguemos as nossas mãos e profetizamos, ele será curado, sim, em nome de Jesus. Pois Cristo já nos deu a virtude, já nos deu a autoridade, para que no nome dele pessoas fossem curadas, para que no nome dele pessoas fossem ressuscitadas, para que no nome dele pessoas fossem salvas. Às vezes nós olhamos para aquela pessoa que nós estamos tanto orando, e falamos, Senhor, não há salvação para esta pessoa. Mas o Senhor, ele não morreu na cruz por causa de 1, 2, 3. Ele morreu por toda a humanidade. Todos somos, não somos merecedores. Mas mesmo assim, ele morreu por cada um de nós. Por cada um de nós. E às vezes nós não achamos, Senhor, não era necessário. Eu lembro quando eu era adolescente, novinha. Há muito tempo atrás, eu orava na Santa Ceia, lamentando, eu não entendia, né? Eu me batizei nova demais. Eu falei, Senhor, você não precisava ter morrido naquela cruz, o Senhor não precisava. Aí depois que eu fui crescendo, deixei de ser menina, né? Comecei a comer as feijoadas de Deus. Aí o Senhor, ele ministrou no meu coração, será que não precisava? Eu tendo morrido, algumas pessoas ainda não creem em mim. Eu tendo morrido e ressuscitado. Alguns não creem em mim, dizem que eu só fui um homem que passou por essa terra. Alguns dizem que eu fui simplesmente um profeta, como foi Maomé. Não dizem que eu fui o Cristo. Não dão oportunidade para que eu entre na vida delas e mude a história delas. Mas é aquele mudar no qual elas não deixam que eu cumpra aquilo que eu já decretei sobre a vida delas desde o ventre da mãe delas, antes mesmo dela nascer. Porque às vezes a gente fala, né, Deus tem uma nova história para você. Não, Deus tem a história dele, que é boa, perfeita e agradável. Essa história ele vai lá pegar, lançar no mar do esquecimento, tudo que você já fez, e vai colocar você no caminho que era para você estar andando desde o ventre da tua mãe. Por isso que é muito importante a gente guiar os nossos filhos no caminho que devem andar, né? É muito importante. Às vezes a gente acha que não tem nenhum resultado, que eles não estão prestando atenção. Mas às vezes minhas meninas, elas estão brincando com boneca, elas brincam de algo que o pastor pregou na igreja. Eu falei, nossa, ela não estava nem prestando atenção. Mas ela estava. E voltando para a palavra, o Senhor, ele foi com fogo consumidor ali sobre aquele povo. Queimou, tirou, arrancou, deixou aquele povo distante dele, porque aquele povo se afastou de Deus. Nós vemos e aprendemos que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Você não me quer, quer o outro, tudo bem. Mas só que viva a consequência da sua escolha. Ele não vai pegar e ficar protegendo você, mas porque foi escolha sua. Esse é o livre-arbítrio que eu queria não ter. Esse é o livre-arbítrio que eu queria. Senhor, eu te entrego o meu livre-arbítrio. Toma, eu quero fazer só a sua vontade. Me guia.
Aí o Senhor vai e me fala, eu não te fiz fantoche, eu não te fiz um robô. Você é um ser pensante, eu quero que você me escolha porque você quer me escolher. Apesar de que não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele que nos escolheu. Ele que nos escolheu no próprio capítulo 15 aqui de João diz, não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi você. E se Ele nos escolheu, porque ainda nós estamos fugindo deste ambiente de adoração? Porque nós estamos fugindo daquele primeiro amor quando nós conhecemos o nosso Mestre, no qual nós queríamos estar enxertados em tudo que tinha na igreja. É oração, eu quero estar. É evento com jovens, eu quero estar. É evento com louvor, eu quero estar. É evangelismo, eu quero estar lá. É entregando sopão lá, eu vou também. Aí Deus começa a abençoar e a gente começa a mais querer a bênção do que o dono da bênção. Ai, bispo, hoje eu não vou porque eu estou cansado, acabei de chegar do trabalho. Mas, irmão, não era tu que estava desempregado até agora, irmão. Vamos lá agradecer a bênção, trabalhando e servindo. Porque nós somos chamados para servir. Nós não somos chamados somente para ficar sendo servidos. Aleluia. E Deus, Ele queimou muito forte sobre isso. E algo que eu quero trazer para a igreja, eu vou falar isso mais uma vez. Não deixe que a distração tome o lugar da adoração. E no nosso cotidiano isso é muito fácil acontecer. Às vezes nós acordamos, colocamos lá na soneca mais uns 5 minutinhos e perdemos esses 5 minutinhos para orar a Deus. A gente tira uma sonequinha, mas a gente não ora a Deus. Aí começamos o nosso dia, filho, escola, trabalho. Vamos parar para o almoço. Paramos para o almoço, almoçamos, alimentamos o nosso corpo. Aí no momento de alimentar a nossa alma, porque a gente não come em 1 hora, em 20 minutos ou menos, a gente já termina de comer. Nesse tempo que sobra, a gente podia entrar no santuário do Altíssimo, o que nós fazemos? Vamos pegar o celular, ver o que está acontecendo no Instagram. Vamos ligar a televisão, ver o que está passando lá no Jornal da Globo. E a gente não para orar ao Senhor. Passamos o decorrer do nosso dia, trabalhamos mais, pegamos ônibus, e ali no ônibus a gente não está em espírito, ou no carro, não estamos em espírito orando ao Senhor. Nós estamos, chegar em casa eu tenho que fazer janta, chegar eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. Sendo que a gente podia neste momento estar em espírito orando ao Senhor. Chegamos em casa, não agradecemos porque chegamos em casa. Começamos a fazer as coisas que a gente ficou pensando que a gente tinha que fazer. Passou o dia, vimos para a igreja, e aqui nesse momento de 2 horinhas de culto, é o único momento que nós paramos para entregar algo ao Senhor. O quê? Se o dia inteiro a gente não plantou nada? Porque na igreja a gente vem entregar aquilo que a gente plantou e semeou em casa. Se a gente em casa não semeou nada, como a gente quer chegar dentro da igreja e entregar alguma coisa? Porque na igreja a gente não veio, eu vim aqui receber uma palavra. Você veio sim, você recebeu uma orientação, claro. Mas você não veio só receber. A grande parte do culto é entrega. Entregando adoração, entregando oferta. No momento da palavra, você entrega a sua atenção para o Senhor. É 100% entrega. Aí sai do culto, chega em casa, às vezes a gente nem pega e dá mais uma olhadinha na palavra que foi dita. Para dar mais uma estudada, mais uma aprofundada. Não. A gente chega em casa, coloca a Bíblia no armário e vamos assistir a série que a gente gosta. Eu não sei qual série está passando, porque eu não estou tendo tempo. Graças a Deus. Graças a Deus. Colocamos a série que nós gostamos, cochilamos no sofá, cochilamos na cama assistindo série, ou levamos nosso celular para a cama, ficamos ali rolando feed, rolando shorts, e vai, e a hora também rolando. Quando a gente vê, eita, 00:00, 1h, nem orei. Deus, obrigado por este dia. Pum, ou nem isso. E a sua adoração? Onde ficou o seu testemunho passo a passo, testemunhando Deus? Aí você vê que a gente, no nosso cotidiano, eu quis apresentar para a gente colocar na nossa mente, quantas oportunidades a gente tem de entrar no santuário do Altíssimo, entrar na presença de Deus e a gente não entra. E eu estou falando por mim, não estou apontando ninguém.
Quantas oportunidades Deus nos dá. Às vezes é um ônibus que a gente perdeu, como aconteceu comigo hoje. Podia estar ali orando, mas estava pensando, vou chegar atrasada no meu segundo dia. Vou chegar atrasada porque perdi o ônibus. Em vez de estar ali, Senhor, obrigada. De repente foi até um livramento que o Senhor me deu. Porque o ônibus realmente não passou. Não passou. Ou ele ficou invisível, ou Deus cegou minhas vistas, porque eu não vi o ônibus passar. Eu estava lá, mas o ônibus não passou. Então, que nós não possamos perder nenhuma oportunidade que Deus nos dá de orar. Seja ela 1 minuto, seja ela 5 minutos, seja ela 1 hora. Não perca a oportunidade de estar na presença de Deus. De estar em adoração a Ele. Porque a adoração não é só louvor. Nós somos corpo, alma e espírito. Teu corpo louva o Senhor em adoração, tua alma e teu espírito. Teu corpo servindo, tua alma, teu espírito em adoração contínua ao Senhor. É orar sem cessar. É estar na presença do Senhor sem cessar. Faça esse teste. Amanhã eu vou desafiar vocês. Ao acordar, começa agora. Já começa a pensar em orando, em oração. Vai para sua casa fazendo sua comida em oração. A comida vai ficar até gostosa. Falo para vocês, vai ficar mais temperadinha. Faça sua comida em adoração. Toma seu banho em adoração. Vá deitar na sua cama. Não leve o celular, mas pode estar até deitadinho ali. Pode sim. Deus ele não quer que você esteja ajoelhado, em pé. Ele não se importa. Ele quer que você esteja em adoração. Aqui não tem uma receita. Para orar, você tem que fazer isso. Não, para orar, você tem que se dispor a entrar na presença e clamar ao Senhor. Só isso. Do jeito que você estiver e como estiver. Não leve o celular para a cama esta noite. Vocês vão fazer isso? Eu vou. Vocês vão fazer? Vai fazer? Não leva? Eu tenho o costume de levar. Porque é o único momento que eu respondo as minhas mensagens. A Luciana vê, às vezes eu mando mensagem para ela, desculpa o horário. Que é o único lugar que eu pego meu celular, é no momento que eu vou deitar. Hoje eu não vou pegar, hoje eu não vou responder ninguém. Vamos entrar num ambiente de adoração. E eu tenho certeza. Aleluia. Se você fizer isso, e vamos fazer isso como um ato profético. Não é uma quinta profética? Vamos fazer isso como um ato profético. Hoje, quando você entrar no teu quarto, não leve nada que vai distrair a tua atenção da adoração. Comece a orar ao Senhor. Você vai orar da tua casa, eu vou orar da minha, o pastor, o bispo vai orar da casa deles. E tudo que for ligado na terra será ligado no céu. A mesma presença que está neste ambiente, porque estamos todos conectados, será lá no teu quarto. Deus vai te mostrar que mesmo sozinho você pode atrair a presença dele para dentro da tua casa, para dentro do teu quarto. Aleluia. E ao acordar, agradeça a Deus. E passa amanhã, o dia inteiro em oração. O dia inteiro. Vão falar assim, Jéssica, está distraída, irmão, está distraída. Ah, não, tudo bem, não sei o quê. Dá uma desculpinha, não minta. Dá uma desculpa. Dá uma desculpa, mas fique em oração. Que você vai ver. A paz que excede todo entendimento vai morar em você. Ela não vai fazer uma passagem, ela vai morar em você. Pois a palavra qual nós já lemos, você é morada e templo do Espírito Santo. Ele não é apenas um passageiro na tua vida, ele é hóspede. Ele mora em você. Então não tem como você buscar ele um dia e outro não. É todos os dias. Oh, aleluia. É todos os dias. Todos os dias, em constante oração na presença do Senhor. Aleluia. O grupo de louvor pode louvar um louvor? Glória a Deus. O que o Senhor ministrou no teu coração, servo? Pode louvar o que o Senhor ministrou no teu coração. Porque desde o início o Senhor ele está falando exatamente sobre isso. Sobre nós estarmos na presença dEle, sobre nós buscarmos a presença dEle. E você que ficou aqui, se coloque de pé. Neste momento eu quero que você não se distraia. Feche os teus olhos, se puder baixar as luzes. Não se distraia com criança, não se distraia com som de nada. Não distraia o seu pensamento. Aleluia. Comece neste momento
a pensar no trono do Senhor. Comece a pensar neste momento na visão que João teve lá na ilha de Patmos. Comece a pensar neste momento com o homem de vestido branco, com cabelos brancos, tão reluzente quanto a luz do sol, tão reluzente quanto o ouro contra a prata. Comece a pensar nele, e que a presença dele comece a invadir você de uma tal forma, de uma tal maneira, tão forte, tão profunda, quando você se rendeu aos pés dele pela primeira vez. Quando você o conheceu verdadeiramente pela primeira vez. Aleluia, Jesus.